Isso para umas 6 pessoas, pelo menos, no máximo. Aonde você está? Se existe uma posição acima da tua, essa vai ser a tua posição esse ano. Esse ano, onde vão pensar que é bruxaria? Não sabem que a graça de Deus a fluir nesse ministério. Isaías capítulo 58, versículo 6, a Bíblia diz: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes a ligadura da impiedade, que desfaças as ataduras da servidão, e que deixes livre o oprimido, e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e desabrigados, e se vires o nu, o cubras, e não te escondas do teu semelhante. Versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará sem detenha, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9. O versículo 9 não entrava, mas deixa eu só ler. Então clamarás, e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti todo o jugo, e o dedo ameaçador, e o falar injurioso. Amém. Amém. Você pode sentar. Deus abençoe. Vamos vamos começar o nosso tempo especial de jejum e oração. Então, eu quero hoje, nessa manhã, não vou pregar, hoje eu quero apenas ensinar para você algumas coisas que vão te ajudar nesse tempo de jejum e oração que nós vamos começar. Então, não será uma mensagem, uma pregação hoje. Eu quero apenas definir as bases daquilo que será o jejum que nós vamos começar. Esse jejum que nós vamos começar e terminar no dia 1 de julho. Por isso é muito importante que você preste atenção, porque o sucesso desse trabalho espiritual que nós vamos entrar depende do quão sério você levar essas instruções que eu quero deixar aqui hoje. Essas instruções que eu quero deixar aqui hoje vão ajudar a maximizar esse tempo de jejum e oração. Porque existem pessoas que até jejuam, mas nunca veem o resultado daquilo que o jejum deles produziu. Porque se olhar, coloca só o versículo 1 de Isaías 58, porque no versículo 6, Deus disse que o jejum que eu escolhi é esse. Significa que o povo estava a jejuar de uma maneira que Deus não estava a considerar, que Deus não estava a aceitar. Versículo 2. Porque Deus estava a reclamar que vocês estavam a dizer que estamos a nos sacrificar, mas não estamos a ver o resultado daquilo que estamos a fazer. Estamos a nos empenhar, mas parece que aquilo que nós estamos a fazer não está a produzir nada. Parece que aquilo que nós estamos a nos empenhar não está a produzir nada. Versículo 3. Veja só o que Deus disse no versículo 3. E Deus disse: por que Deus está a dizer, vocês estão a dizer, por que jejuamos nós e você não atenta para isso? Porque as pessoas estão a dizer, nós estamos a jejuar, mas parece que mesmo nós jejuando, Deus não está a ver o nosso sacrifício. Porque afligimos a nossa alma e você não leva em consideração. E Deus começou a explicar que o motivo é porque quando vocês jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses. E ainda assim exigem que seja feito todo o trabalho. Deus está a dizer, vocês estão a jejuar da maneira errada. Por isso é que quando vocês jejuam, o vosso jejum não produz absolutamente nada. Versículo 4. Porque Deus disse que
vocês estão a jejuar para contendas e para rixas, para ferirdes o punho do inimigo. Porque existem pessoas que jejuam para adquirir coisas que pertencem a outras pessoas. Estão a buscar a oração por coisas que já têm dono. E Deus não responde esse tipo de jejum. Por isso que é importante você entender que é importante jejuar da maneira certa se você quer obter resultado do teu jejum. Por isso vamos lá, de forma bem rápida eu quero mostrar isso para você que vai te ajudar essa semana nesse tempo de jejum e oração. Em primeiro lugar, o jejum é uma ferramenta que foi testada na Bíblia e que libera a manifestação do poder de Deus através das Escrituras. Na Bíblia existem alguns exemplos de pessoas que jejuaram e o jejum deles produziu grandes resultados. Em primeiro lugar, o exemplo de Moisés, Êxodo capítulo 34, versículo 29. Êxodo capítulo 34, versículo 29. O jejum que Moisés fez. Porque quando Moisés terminou de jejuar os 40 dias e 40 noites, ele quando desceu tendo nas mãos a tábua do testemunho, e não sabiam que a pele do rosto dele resplandecia. Ele quando saiu, terminou o jejum, as pessoas não conseguiam estar perto dele, porque a pele do rosto dele resplandecia. Ele vinha próximo das pessoas e as pessoas desafastavam. Só depois é que ele percebeu, através do relato das pessoas, que o resultado dos 40 dias e 40 noites de jejum produziu a glória de Deus na vida de Moisés. A presença de Deus começou a resplandecer na vida dele. Em segundo lugar, temos o exemplo de Elias, em 1 Reis capítulo 19, versículo 8. Deus lhe orientou que ele tinha que jejuar, porque tinha uma jornada que ele tinha que cumprir. Em terceiro lugar, temos o exemplo da rainha Esther, em Esther capítulo 4, versículo 16. E todo mundo conhece essa história, porque o jejum de Esther, o propósito era para produzir libertação do espírito de morte, porque alguém havia determinado matar toda uma nação que estava dentro do reino da Pérsia, e por causa do jejum que Esther estabeleceu, onde todos os judeus começaram a jejuar, libertação se manifestou. Então sempre que jejum é feito da maneira correta, produz resultados espirituais. Em quarto lugar, temos o exemplo que está no livro de Jonas, capítulo 4, capítulo 3, versículo 4, que o jejum do povo de Nínive, ele foi como resultado de uma pregação. Uma pregação levou as pessoas a jejuarem. Jonas pregou a mensagem de condenação em Nínive, que Deus haveria de destruir aquela nação se eles não se arrependessem. E a resposta deles à pregação de Jonas foi declarar um jejum. E esse é o jejum mais radical que já aconteceu na Bíblia. Porque até os animais jejuaram, até as mulheres grávidas jejuaram, até aqueles que haviam acabado de casar decidiram, foram obrigados a jejuar. E como produto daquele jejum que eles estabeleceram, Deus retirou a destruição que estava para vir para aquela nação. Porque pessoas perceberam que a resposta para o espírito de destruição que estava para vir era abrir um jejum e ser radical para aquele jejum. E em último lugar, o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Coloca só 2 Coríntios capítulo 11, versículo 17. Ele começou a relatar aquilo que era parte da vida dele. E o que eu falo, não falo segundo o Senhor. 2 Coríntios capítulo 11, 27. Paulo está a falar sobre as coisas que ele viveu e que em jejuns muitas vezes. Paulo está a dizer que muitas vezes ele teve que entrar no jejum. Por isso é que de todos os apóstolos
que são mencionados pela palavra de Deus, apesar de Paulo ser o único que é mencionado que não esteve perto de Jesus, é o apóstolo que é mais falado. Se fala mais de Paulo do que até do próprio Pedro, porque Paulo disse em jejuns muitas vezes, porque jejum era parte da disciplina dele espiritual. Jejum era parte da espiritualidade do apóstolo Paulo. E por isso é importante fazer menção disso aqui. O que não é um jejum que agrada a Deus? Em primeiro lugar, um jejum que não agrada a Deus é você se punir para Deus te ouvir. Você se punir para Deus te ouvir não é jejuar. Porque existem pessoas que decidem, ok, por causa disso, agora eu não vou comer. Isso não é jejuar, isso é greve de fome. E jejum é diferente de você fazer greve de fome. Em segundo lugar, jejum não é a tentativa de você mudar a posição de Deus com relação a alguma coisa. Existe o testemunho que um pastor contou, que alguém veio até ele, uma senhora veio até ele e ele disse: pastor, eu quero que você ore pelo meu relacionamento. O pastor disse: sem problemas, eu vou orar pelo teu relacionamento. Ela disse: não, eu preciso que o pastor ore porque a pessoa que está comigo está a me deixar, então eu preciso que o Senhor ore para que Deus intervenha para restaurar o nosso relacionamento. O pastor disse: não tem problema, eu vou orar para Deus restaurar o teu casamento. E o pastor, quando perguntou o nome da pessoa que estava no relacionamento com ele, ela, quando falou o nome, o pastor parou. Ele disse: eu conheço esse jovem, esse senhor já é casado. Ela disse: não, pastor, mas ora só porque pode ser que Deus também resolva essa parte. Porque nunca o jejum muda a posição de Deus com relação às coisas. Porque o jejum não muda Deus, o jejum te muda você diante de Deus. Em terceiro lugar, jejum não é uma arma religiosa para um período do ano. Porque muitas das vezes se tornou cultura no princípio do ano as pessoas jejuarem. E tem muita gente que jejua apenas de forma religiosa. Porque na igreja disseram que tem que jejuar, então eu vou jejuar. O propósito não é você jejuar simplesmente porque na igreja disseram que você tem que jejuar. E aqui embaixo vamos ver algumas coisas que tornam o jejum produtivo. Então, se jejum não é essas coisas, o que é jejum de verdade? Em primeiro lugar, jejum é abstinência de algum alimento para você se empenhar em coisas espirituais, nos planos e propósitos que Deus estabeleceu para a tua vida. O jejum é o tempo de você se abster de algo para se focar. Deus, eu preciso conhecer quais são os teus planos para a minha vida. O que o Senhor vai fazer na minha vida esse ano? Quais são os teus planos para a minha vida esse ano? Quais projetos eu devo entrar esse ano e quais projetos eu não posso entrar esse ano? Quais coisas eu posso fazer esse ano e quais coisas eu não posso fazer esse ano? O jejum é um tempo de você se focar para buscar conhecer a vontade de Deus. Em segundo lugar, o propósito, o jejum é um período para você buscar direção e a intervenção de Deus para as áreas da tua vida. Joel capítulo 2, versículo 12, mas coloca só Esther capítulo 4, versículo 16, porque foi isso que Esther fez. Eles foram buscar a direção e a intervenção de Deus, porque morte estava a vir e era necessário que Deus interviesse, e para Deus intervir, jejum foi decretado. Por isso que é para isso que nós jejuamos. E em terceiro lugar, é para submeter a nossa carne, para que o Espírito possa ter domínio sobre as nossas vidas. É impossível você vencer se a tua carne está a controlar a tua vida. A única forma de você vencer é se o Espírito está a controlar a tua vida.
Porque quem anda na carne, Paulo disse que a carne produz condenação, mas o Espírito gera vida. Então é importante que esse ano você ande no Espírito. Porque se você andar na carne, você vai julgar as coisas segundo a aparência. E pode ter problema, mas se você andar no Espírito, você vai entender as coisas segundo a revelação de Deus. Você vai entrar onde Deus quer que você entre. Você vai estar onde Deus quer que você esteja. Você vai estar perto daquilo que Deus quer que você esteja perto. Eu declaro na tua vida esse ano, tragédia não virá para a tua vida no nome de Jesus. Não vai haver um dia que você só vai perceber que você cometeu um erro depois que você já está lá dentro. Antes que algum problema aconteça, revelação virá para você esse ano no nome de Jesus. Por isso é importante você estar no Espírito. E o jejum é o momento onde você se submete a Deus para estar no Espírito. Quando é que você deve jejuar? Em primeiro lugar, você tem que jejuar sempre que Deus manda jejuar. Irmão, você está entendendo isso que eu estou a dizer? Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito. Romanos 8, 14. Aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Porque sempre que você é guiado pelo Espírito, em alguns momentos Deus vai te conduzir num jejum que pode ser que você só vai entender o porquê que era necessário depois que você vê livramento sobre a tua vida. Por isso é que sempre que Deus, que você sentir no teu espírito que você precisa jejuar, jejue. Sempre que você sentir aversão à comida, jejue. Mas também os crentes mesmo sentem aversão à comida cristã. Mas sempre que o Espírito te conduzir a jejuar, jejue. Em segundo lugar, sempre quando existe uma responsabilidade no reino de Deus. Existem vezes que por causa da responsabilidade que você tem no reino de Deus, você vai precisar jejuar. Em terceiro lugar, você deve jejuar quando a tua fé e a vida daqueles que estão perto de você são desafiados. Porque tem vezes que você vai precisar jejuar não por causa da tua vida, mas por causa de alguém que está próximo de você. Por causa da vida de alguém que você ama e quer ver a conhecer a Cristo. Algumas vezes o teu jejum não é porque você tem algum problema, mas porque você sabe alguém está perdido e precisa ser alcançado pela palavra de Deus. E você abre um jejum por causa da vida daquela pessoa, para que salvação se manifeste, para que libertação aconteça na vida daquela pessoa. Então muitas vezes jejum não é simplesmente por causa de você. Algumas vezes é por causa da vida de outras pessoas. Em quarto lugar, você deve jejuar quando você precisa de direção. Sempre que você não saber o que fazer, escolha jejuar para buscar a direção de Deus. E no jejum, luz virá para você. Deus vai te dar entendimento sobre que direção você tem que fazer. Por isso é que, irmão, deixa eu falar para os solteiros, não comece relacionamento sem jejuar primeiro. Talvez só lá atrás uma pessoa que falou amém por causa disso. Tem muita gente que diz, eu não sabia que essa pessoa tinha problema, porque você viu apenas algo que você gostou. Você não buscou entender se aquilo era a vontade de Deus. Tem muita gente em problema, porque julgou a pessoa segundo a aparência. Só deu conta que estava no pior dos problemas depois que já estava. Depois que o coração, as costelas, as pernas, os braços, a cabeça já estava mergulhado lá dentro. É importante que você considere, antes de abrir o teu coração para alguém, decida jejuar para conhecer a vontade de Deus. Isso vai te livrar de muito problema. Por isso é que sempre que você precisar de
direção. Por isso que, irmão, entenda, nem toda boa proposta é divina. Nem todo bom projeto é de Deus. Eu conheço pessoas que perderam milhões simplesmente porque o projeto parecia que ia dar muito dinheiro. Afinal era armadilha. Porque julgou pela aparência, não procurou saber se Deus queria que fizesse aquilo. Quando deu conta, já tinham lhe enganado e milhões foram embora. Por isso é que sempre que você precisar de direção, decida tirar um tempo para jejuar, para buscar a face de Deus. Nem toda porta que se abre para você entrar. Amém. Existem portas que é o diabo que abriu para aprisionar a tua vida para sempre. Alguém fala amém por causa disso? Amém. Por isso, mas vamos lá. Em último lugar, quando é que você deve jejuar? Você deve jejuar para manter a tua rotina e estabilidade espiritual. No culto de ensino, na quinta-feira, eu estava a dizer, é importante, como cristão, é importante que um mês não pode acabar sem que você tenha um dia para jejuar. Eu disse no culto de ensino, tem pessoas que estão a comer há 30 anos. Há 30 anos que você está a comer. Agora que você é crente, você precisa abrir espaço e dizer, chega ainda de comer também, estou a comer demais. Vou abrir espaço para começar a jejuar. É importante que você introduza jejum na tua rotina. Uns só se lembram de jejuar quando tem jejum na igreja. Por isso é que você é um cristão fraco. Por isso é que quando os demônios vêm na tua casa te dão surra no sonho. Porque não tem nada espiritual na tua vida. É importante que você introduza jejum na tua rotina. Do mesmo jeito que você sabe que tem que orar todos os dias. Tem que ler a palavra de Deus todos os dias. Você tem que introduzir jejum na tua rotina. Alguém está me entendendo? Diga amém. Porque quando você introduz jejum na tua rotina, isso ajuda a tua espiritualidade. Você deixa de ser um cristão carnal e se torna um cristão espiritual. Quando você está a jejuar, o que você pode fazer para ajudar a maximizar o teu jejum? Alguém está a notar o que eu estou a falar? Em primeiro lugar, a primeira coisa que determina o sucesso do jejum é o objetivo que você define. É importante que você defina o porquê que você está a jejuar. Qual é o teu objetivo nesse jejum? Se você não define o objetivo, o teu jejum é vão. Porque o objetivo é aquilo que você vai se focar para buscar Deus durante aquele tempo. E nesse jejum que nós estamos a começar, é importante que você defina quais são os teus objetivos. O que você quer ver acontecer depois desse jejum. Por isso é que existem pessoas a orarem por coisas que Deus já respondeu. Porque ele começou a orar por algo que depois também já esqueceu. E mesmo quando Deus respondeu, ele não se lembrou que estava a orar por aquilo. E por isso é importante que você determine o objetivo do jejum. No livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1, vamos só ler esse texto. Daniel, capítulo 9, versículo 1 e o versículo 2. Daniel determinou o propósito do jejum dele. No primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as orações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração, com súplica e com jejum. Porque Daniel entendeu, leu o livro de Jeremias, e ouviu Jeremias a profetizar que o povo ficaria
ficaria na Babilônia por 70 anos. E quando ele leu que o cativeiro era de 70 anos, ele fez as contas do quanto tempo é que a nação estava no cativeiro, e haviam se passado 68 anos, faltavam apenas 2 anos para completar os 70. E o que ele decidiu fazer, por causa da revelação que ele recebeu, foi abrir jejum. Porque a libertação tem que acontecer. E para a libertação acontecer, eu preciso jejuar. Ele estava a jejuar pela libertação do povo do cativeiro. E como resultado do jejum de Daniel, 1 ano depois desse jejum, o primeiro grupo saiu da Babilônia. Ciro fez o decreto que os judeus não precisavam permanecer lá. E que eles poderiam voltar para a sua terra. Porque alguém percebeu uma profecia. E disse, essa profecia não pode passar, ela tem que se cumprir. E para que a profecia se cumprisse, ele decidiu jejuar. E começou a orar. A dizer, Senhor, lembra-te daquilo que o Senhor falou. E cumpra aquilo que o Senhor disse. Então o jejum, em primeiro lugar, você precisa definir o teu objetivo. Como maximizar o teu jejum? Em segundo lugar, é através do tempo que você dedica a meditar na palavra de Deus. Isaías capítulo 40, versículo 31. Aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor e na palavra, eles renovam as suas forças. Eles sobrevoam como águia. Em terceiro lugar, como maximizar o teu jejum? É o tempo que você define de oração. Durante esse jejum, o teu tempo de oração não pode ser um tempo comum. É importante que você separe tempo para orar. Mateus capítulo 17, versículo 21. Eu estava a mostrar isso no culto de ensino na quinta-feira. Deixa-me só mostrar isso para você. Mateus capítulo 17, versículo 21. Mas essa espécie, esse problema, essa barreira, não sai senão? Não entendi. Não sai senão? Não estou entendendo. Não sai senão? Por meio da oração e do jejum. É impossível barreira ser removida se você não ora. O tempo de jejum precisa ser tempo de oração. Essas 2 semanas, irmão, não espere apenas o dia acabar. Invista tempo a orar. Defina tempo para você orar. Porque existem coisas que só revertem, só saem através da oração e do jejum. Em quarto lugar, isso aqui, eu estou a falar de coisas práticas para que você entenda. Em quarto lugar, o que você faz para maximizar o jejum? Você evita distrações. Esse tempo de jejum não é para você ficar nas redes sociais desde manhã até a tarde. Evite distrações. Se foque em coisas que adicionam na tua espiritualidade. Em vez de você ficar o dia no telefone. É impossível você obter o máximo do jejum se você está distraído em coisas que não glorificam a Deus. Se foque em coisas espirituais. Por isso é que no grupo eu coloquei 2 mensagens que durante essas 2 semanas você tem que ouvir várias vezes. Eu coloquei, acho que em algum dos grupos, ou do Facebook, ou do WhatsApp, coloquei lá 2 mensagens que ao longo desse jejum você precisa ouvir várias vezes, que vão ajudar a tua fé durante esse tempo de jejum. Por isso, ouça, em vez de estar vendo lixo nas redes sociais, ouça a palavra de Deus. Aproveite esse tempo de jejum para você se dedicar em coisas espirituais que acrescentam na tua vida. Existem 3 coisas
coisas que amplificam a glória de Deus na tua vida durante o período de jejum. A primeira delas, Atos capítulo 13, versículo 1 e 2. Atos capítulo 13. Ou seja, quais coisas você tem que fazer mais ao longo do jejum? 3 coisas. A primeira, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, e tem o nome de todos eles, versículo 2. E disse, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Em outras versões diz, e ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Porque eles estavam a ministrar o Senhor. Porque o que amplifica o período de jejum é o tempo que você dedica em louvor e adoração. Ao longo dessas 2 semanas, dedique tempo em louvor e adoração. Porque quando você adora a Deus, você está a atrair a presença de Deus para perto de você. Você está a puxar Deus para estar perto de você. Ao longo desse tempo, dessas 2 semanas de jejum e oração, dedique tempo em louvor e adoração. Em segundo lugar, qual coisa você precisa maximizar, amplifica jejum quando você jejua? Chama-se sacrifícios e promessas. O período de jejum é período de sacrifícios. De você determinar coisas e dizer, eu vou fazer isso durante esse tempo de jejum. Eu vou dar isso durante esse tempo de jejum. Porque foi isso que Ana fez em 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Ana decidiu jejuar, mas não apenas jejuar. Ela decidiu se sacrificar. E decidiu dizer para Deus, Deus, se o Senhor responder a minha oração, eu vou devolver esse filho para você. Essa é uma promessa que ela fez para Deus. Se o Senhor fazer isso, Deus, eu vou fazer isso. Isso amplifica o jejum. Porque quando existem promessas, existem a manifestação da mão de Deus. E em terceiro lugar, o que amplifica o jejum é quando você decide orar, quando o dia está a começar. Atos capítulo 16, versículo 25. Meia-noite, irmão, não é doutrina isso, mas quando você ora, porque a meia-noite é um período da transição do dia. Que um dia termina e outro dia começa. Por que é importante você orar à meia-noite? Isso não é doutrina. Isso é apenas um princípio espiritual. 2 coisas acontecem na meia-noite. Porque na meia-noite é um período que coisas recomeçam. Que tudo recomeça. E quando tudo está a começar, é um período em que a tua voz tem que ser ouvida diante de Deus. Em segundo lugar, a meia-noite é um período de maior atividade no reino das trevas. O período onde nas trevas a bruxaria mais trabalha é a meia-noite. Porque os feiticeiros entendem que o período de liberar maldições e bruxaria na vida das pessoas é no período da transição. De maneira que quando o dia começar, essa pessoa começa com uma maldição na vida dela. Por isso é que meia-noite é período para você orar. Por isso é que a Bíblia diz que é por volta da meia-noite, Paulo e Silas não estavam a chorar. Eles estavam a orar. Porque eles sabiam que o dia está a começar. E libertação pode acontecer. Enquanto todos estão a dormir, nós não queremos ficar aqui nesse novo dia. E para não ficarmos aqui nesse novo dia, vamos começar a orar e a adorar. E o produto da oração e da adoração deles produziu terremoto. Porque quando tocou meia-noite, olha só para esse texto. Essas são pessoas que foram surradas durante o dia, foram acorrentadas nas mãos, nos pés e no pescoço.
Mas mesmo com cadeias nas mãos e nos pés, eles ainda assim sabiam que a melhor forma de começar um novo dia era começar a orar. E à meia-noite eles cantavam louvores a Deus e as demais pessoas na cadeia começaram a ouvir. Veja o que aconteceu, o versículo 26, rápido. E de repente acontecem quando você ora. Existem coisas que no espírito acontecem quando você ora à meia-noite, que sacudiu os alicerces da prisão e se abriu as portas de todos. Isso é que eu mais gosto desse texto. É que quem ora não é o único que se beneficia da oração. Até quem está a dormir se beneficia da oração de quem está a orar. Porque quando o terremoto aconteceu, não foram apenas eles que foram libertos. Todos que estavam lá foram libertos. A partir desse jejum, libertação vai se manifestar na tua família. Porque um ora e libertação acontece com todos. Sempre tem que ter alguém que quando os outros estão a chorar, ele está a orar. Sempre tem que ter alguém que quando os outros estão a reclamar, ele está a orar. Sempre tem que ter alguém que quando os outros a cabeça está quente, ele está a orar. Porque quem está a orar é que vai resolver o problema de quem está a chorar. Olha no teu irmão, lhe pergunta, irmão, você está a orar ou está a reclamar? Não, olha mesmo nele, ele fala, irmão, você está a orar ou está a reclamar? Você é dos que estão a orar ou dos que estão só a ouvir os que oram? Ah, irmão, você é daqueles que estão a orar? Ou você é daquele que está a dizer, eu até já não sou muito mais com a minha vida, eu até nem sei por que isso azar e mesmo só acontece comigo? Porque os únicos que veem o sobrenatural são aqueles que não se conformam com o que está acontecendo. Que mesmo com as coisas indo a pior, a resposta deles é oração. Que esse ano a tua resposta seja oração. Que esse ano o teu reagir seja orar. Por isso esse ano ore. Porque nós temos a oração das 6:30 às 7:30, mas põe despertador no teu telefone. 0 hora ore. E depois me agradeça com aquilo que Deus vai fazer na tua vida. O que o jejum produz para terminar? Em primeiro lugar, o jejum produz o estabelecimento dos planos e propósitos e profecias de Deus para a tua vida. Quando o jejum termina, você começa a celebrar. Porque você sabe, aquilo que precisava se estabelecer no Espírito com relação aos planos de Deus para a minha vida esse ano estão estabelecidos. Eu agora vou contar as bênçãos. Quando você jejua, o jejum gera o estabelecimento dos planos de Deus. Todas as pessoas na Bíblia que Deus falou com eles coisas que tinham que acontecer, jejum entrou dentro do processo de preparação. Talvez é importante colocar isso. Coloca só Lucas capítulo 3. Avança, 34. Continua. Tem algo importante aqui. Avança. Não, passei. Coloca só 4:1. Começa a partir do 4:1. Pronto. Vamos pular isso. Depois que Jesus foi batizado, a primeira coisa que o Espírito Santo, irmão, presta atenção nisso. Quando Jesus foi batizado, o propósito do batismo de Jesus não era porque ele tinha pecado que precisava confessar.
Lucas capítulo 3, versículo 21. Eu 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E ele, estando ele a orar, o céu se abriu. Presta atenção para esse texto. E o Espírito Santo desceu sobre ele, sob forma corpórea como de pomba, porque Deus havia dito para João Batista: aquele sobre quem você vê o Espírito a descer, esse é o Cordeiro. Então, quando o Espírito Santo desceu sobre Jesus, João percebeu que ele era o Cordeiro. E depois uma voz do céu, para confirmar a profecia, disse: esse é o meu filho amado em quem me alegro, me agrado. Depois que Jesus foi confirmado, depois que Deus confirmou o ministério de Jesus, depois que Deus disse: chegou o teu tempo, porque João anunciou para o povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João, que era conhecido das pessoas, começou a dizer para todos: olha, aquele que eu estou a vos pregar que virá depois de mim, é esse aqui. A primeira coisa que Jesus fez para começar o ministério dele não foi ir pregar a primeira mensagem. Lucas capítulo 4, versículo 1. A primeira coisa que Jesus fez para começar o ministério dele, Jesus foi guiado pelo Espírito para o deserto. O Espírito Santo não conduziu Jesus para a abundância. O Espírito Santo conduziu Jesus para o deserto. Qual foi o propósito do Espírito conduzir Jesus para o deserto? Versículo 2. E durante 40 dias e 40 noites jejuado. A primeira ação do ministério de Jesus foi jejuar. Deus já disse: você é a pessoa. João Batista disse: o teu ministério começa. Mas antes que Jesus pregasse a primeira mensagem, ficou 40 dias a jejuar. Alguém está me entendendo? Por isso é que o jejum precisa vir primeiro antes das realizações. Porque todas as realizações são produto da preparação. Jejum é um período de preparação para você viver a vontade de Deus. Jejum tem que vir antes. E veja, quando Jesus terminou o jejum, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, não estão entendendo? Volta, versículo 1. Então Jesus, cheio do Espírito. No versículo 1, Jesus estava cheio do Espírito. No versículo 14, Jesus estava no poder do Espírito. A presença se transformou em poder por causa do jejum. Aquilo que era só presença, quando o jejum terminou, se transformou em power. Power vai ser visível na tua vida no final desse jejum. Porque a primeira coisa que Jesus fez não foi se mostrar para as pessoas. Foi saber, antes das realizações tem que vir preparação. Por isso é que nós estamos a jejuar agora. Para garantir que esse ano inteiro você vai viver domínio em todas as áreas da tua vida.
regressou para Galileia e a sua fama correu toda a vizinhança. Ele não tinha pregado a primeira mensagem ainda, mas as pessoas já estavam a ouvir falar dele. Quem ainda não começou a pregar? Porque o power estava na vida de Jesus. Esse ano você vai viver power. Porque jejum veio antes. Jejum não pode vir depois que as coisas estão a dar errado. Jejum tem que vir antes de você começar a fazer as coisas. Jejum não é só resposta às tragédias. Jejum é preparação para viver grandes coisas. Alguém está me entendendo? Diga amém. E para terminarmos, em segundo lugar, o que jejum faz? Jejum impede os perigos e as armadilhas do diabo. Se existe algo que te previne dos ataques das trevas, é o teu tempo de jejum. Em terceiro lugar, jejum termina cativeiros, barreiras e prisões que tem na tua vida. Isaías capítulo 58, versículo 8: então a tua luz romperá nas trevas. Em quarto lugar, jejum abre porta para inspiração divina. Em quinto lugar, isso aqui é vital, o jejum aumenta, maximiza a tua saúde. É testado pela medicina que jejum melhora a tua saúde física. Quem come muito fica doente. Quem jejua, a saúde dele melhora. Isso é provado pela medicina. Existem pessoas que o médico vai lhe aconselhar: olha, você tem que tirar um dia pelo menos para não comer até a tarde, para destruir as toxinas que estão a gerar doença no corpo da pessoa. Porque é confirmado que jejum ajuda a melhorar a tua saúde. Então a tua saúde não melhora quando você come todos os dias, mas quando você separa tempo para se abster de alimentos. Porque hoje a principal fonte de doença é comida. Em sexto lugar, o jejum aumenta a tua santidade e a tua consagração. Em sétimo lugar, jejum aumenta a dimensão e a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. E nós lemos no versículo, eu acho que o versículo 9 de Isaías capítulo 58, coloca só o versículo 9, eu acho que é o versículo 9, versículo 9, a Bíblia diz que o jejum acelera a resposta às orações. Então clamarás e o Senhor te responderá. Quando você jejua, jejum acelera a resposta às orações. Em sétimo lugar, o jejum produz força espiritual. Você deixa de ser um cristão fraco e você se torna um cristão forte quando você jejua. O jejum aumenta a tua autoridade espiritual. Porque Jesus disse para os discípulos: essa espécie de demônio só responde para quem jejua. Porque o diabo conhece o teu estado espiritual. E Jesus disse, porque os discípulos disseram: nós lutamos com esse demônio e o demônio não saía. Jesus disse: sim, vocês comem demais. Esse demônio, para sair, você tem que aprender a jejuar. Porque essa espécie de demônio só sai com jejum e oração. Por isso, aquilo que só sai com jejum e oração vai sair da tua vida nessa semana, no nome de Jesus. Eu disse. Por isso, o teu ano depende de como você começa. O tipo de disciplina que você aplica no começo determina quais coisas você vai viver e manifestar ao longo do ano. Por isso é que jejuar nesse tempo é instrução de Deus para você viver vitórias ao longo desse ano. Por isso, não leve esse jejum a brincadeira. Coloque o teu
coração diante de Deus nessas 2 semanas. Determine que nada vai te afastar desse jejum nessas 2 semanas. Faça sacrifícios durante esse jejum e você vai ver Deus a responder às tuas orações. Porque coisas mudam quando você se engaja em atividades espirituais. Coisas se revertem quando a espiritualidade é ativada. Por isso é que quando você busca Deus, Deus responde. Porque sempre é produto da dedicação que você se empenha no jejum. Alguém aprendeu alguma coisa? Diga amém. Amém. Se coloque em pé, você vai fazer uma oração. Hoje você vai cedo na tua casa. Levanta as tuas mãos, você vai orar. Levanta as tuas mãos, você vai orar pelas tuas expectativas para 2026. Porque o céu declarou que esse ano nós vamos viver domínio. Aquilo que você espera que Deus realize na tua vida, se você crê que Deus pode estabelecer a tua vida emocional, se você está à espera de uma resposta na tua área profissional, se você quer romper alguma barreira na tua vida espiritual, se você espera o favor de Deus naquilo que você faz, você vai orar apresentando para Deus essas expectativas. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e Ele dirá: eis-me aqui. Então levanta as suas mãos e comece a orar. Comece a orar por aquilo que você crê que da parte de Deus virá para a tua vida. Comece a dizer: Senhor, esses são os meus planos para esse ano. Esses são os meus projetos para esse ano. Isso é o que eu acredito esse ano, que vai manifestar na minha vida esse ano, que o Senhor vai fazer acontecer na minha vida esse ano, que a tua mão vai operar na minha vida esse ano. Vamos lá, começa a orar. Começa a orar. Começa a orar. Ore com essa certeza. Ore com essa certeza. Que esse ano você vai viver domínio. Ore com a certeza. Começa a apresentar os
teus planos. O que precisa se romper na tua vida, o que precisa se quebrar na tua vida, o que precisa mudar na tua vida, o que precisa sair da tua vida, o que precisa deixar a tua vida. Agora não se distraia. Fale com Deus. Que a tua luz resplandeça nas trevas. Qualquer coisa que estava nas trevas na tua vida, que a luz entre no nome de Jesus. Qualquer área da tua vida que estava nas trevas, que a luz entre no nome de Jesus. Qualquer área da tua vida que estava nas trevas, que a luz entre no nome de Jesus. Que a luz entre no nome de Jesus. Que a luz entre no nome de Jesus. Que
Que a luz entre no nome de Jesus. Que a luz entre no nome de Jesus. Que a luz entre no nome de Jesus. Se algo das trevas estava assentado sobre algo que diz respeito à tua vida, que seja removido no nome de Jesus. Que seja removido no nome de Jesus. Seja removida no nome de Jesus. Thank you, Lord. Apenas creia. Que o Espírito Santo vai tocar na tua vida. Nós não vamos estar aqui durante muito tempo. Apenas creia. Apenas creia. Porque Deus disse que você precisa dessa unção. Mas não é a unção que eu vou ungir a tua vida. É a unção que Ele vai colocar na tua vida. Que você precisa é a unção que o Espírito Santo vai pôr na tua vida. É o azeite que Ele vai derramar nas tuas mãos. Para alguns que estão aqui, o Espírito Santo vai derramar azeite nas tuas mãos. A unção nas tuas mãos. Essa unção é para os teus projetos. É para que aquilo que vem nas tuas mãos não morra, mas cresça e se multiplique. Então essa unção vai ser colocada na tua cabeça. É a unção de sabedoria. É a unção de excelência. Deus vai te dar ideias sobrenaturais. Ideias que vão produzir milhões. Ideias que vão abençoar a vida de outras pessoas. Deus vai te dar sonhos divinos. Os sonhos com o demônio, com o ataque, acabaram na tua vida no nome de Jesus. A partir de hoje, pesadelo acabou na tua vida. Os teus sonhos serão instruções divinas. Serão Deus a te orientar o que você tem que fazer. Será Deus a te mostrar o que deve acontecer. Esses serão os teus sonhos a partir de hoje. No nome de Jesus. Levanta as tuas mãos. Apenas levanta as tuas mãos. Permita que o Espírito Santo te unja. Porque não é pela força nem pela violência. Esse não é o ano do teu esforço. Esse é o ano do agir de Deus na tua vida. Esse ano não é o teu esforço que vai fazer as coisas. Esse ano é a graça de Deus que vai te conduzir nas coisas. Levanta as tuas mãos, Espírito Santo. O Senhor disse que ia ungir as mãos de alguns, ia ungir a cabeça de alguns, ia ungir os pés de alguns. Pessoas que vão entrar em lugares que disseram que você não entraria, que você vai ter acesso a coisas que você não teria acesso. No nome de Jesus, unge essas pessoas. Unge essas pessoas. Unge essas pessoas. Nessa manhã, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. O Espírito Santo vai ungir a tua vida agora. Presta atenção, protocolo. Hoje não vamos ficar aqui muito tempo.
tem apenas algumas pessoas que estão a ser ungidas nas mãos, na cabeça. Alguns Deus está a abrir a tua vida para novos territórios. Você vai entrar em lugares que você achou que você não entraria. Você vai chegar em lugares que você achou que não chegaria. Traga aqui essas pessoas.
Levanta as tuas mãos. Thank you, Lord. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida nessa manhã. Seja abençoado nessa manhã no nome de Jesus. Que a bênção que enriquece e a ela não é acrescentada dores venha sobre a tua vida agora no nome de Jesus. Receba 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 no nome de Jesus. Que a bênção que enriquece e a ela não é acrescentada dores venha sobre a tua vida a partir de agora no nome de Jesus. Nada vai destruir o que Deus colocar nas tuas mãos. Eu posso ouvir o amém dessa igreja? Eu posso ouvir o amém mais alto dessa igreja? Eu disse, esse ano nada vai destruir o que Deus colocar nas tuas mãos. A tua vida espiritual está preservada. A tua vida emocional está abençoada. A tua vida financeira está segura no nome de Jesus. Salvação entra na tua família esse ano no nome de Jesus. Esse ano você vai servir com toda a tua casa. Spirit, pray, pray, pray. Spirit, pray. Nos aventos em festa. Spirit, pray. Spirit, eu quero ungir nessa manhã. Eu acho que esses são os únicos que eu vou ungir diretamente. Você que esse ano quer entrar no desafio de, por mês, poder ganhar pelo menos 2, 3 pessoas para Cristo ao longo, definir como tua meta espiritual. Eu tenho que trazer na igreja pelo menos 2, 3 pessoas a cada mês. Por isso eu quero ungir aqueles que dentro dos propósitos dele têm propósitos voltados para o reino de Deus. Então, se dentro dos teus planos é ganhar almas esse ano, eu quero ungir a tua vida para que você ganhe almas esse ano. A unção de evangelismo virá sobre a tua vida. Se você faz parte desse grupo, vem aqui em frente, eu quero te ungir hoje. Você que definiu como meta, eu vou trazer pessoas na igreja, eu vou evangelizar esse ano. Só, irmão, não vem aqui à toa, não segue só. É só quem definiu como meta dele esse ano evangelizar. Amém. Se você definiu cada mês, eu tenho que ganhar pelo menos 2, 3 pessoas para Jesus esse ano. Eu quero ungir a tua vida hoje. Essa unção vai te permitir. Você vai ver como você vai pregar evangelho, que até você próprio vai se admirar. Você não vai entender de onde é que as palavras vão sair, de onde é que a ousadia vai sair para ganhar almas esse ano. Porque só há domínio quando nós estamos a esvaziar o inferno e a encher o céu. Aí existe domínio. Porque sem
pessoas a saírem das trevas para a luz. Não há domínio. Por isso, vocês que estão aqui têm meta de ganhar pessoas para Jesus esse ano. Por isso, irmão, não vem só aqui à toa. Porque às vezes as pessoas respondem qualquer apelo. Qualquer apelo que fazem, eles correm lá frente. Não vem aqui à toa. Se você não tem como alvo ganhar ninguém, se você não tem como objetivo trazer ninguém para a igreja, fica mesmo só sentado, espera quando Deus me lembrar, talvez para ungir um outro grupo. Eu quero ungir apenas aqueles que no desafio deles é de evangelizar pessoas esse ano. Que o objetivo deles é trazer pessoas para a igreja esse ano. Esses vão receber essa especial anoite. Que vai atrair as pessoas para perto de você. E você lhes falar de Jesus. E eles virem para a igreja contigo. Porque vamos monitorar, vamos o pessoal do evangelismo. Porque talvez você não precisa necessariamente fazer acompanhamento a alguém. Tem um grupo aqui na igreja especializado para fazer acompanhamento das pessoas. Então, se você evangelizou alguém, é só pegar o nome dessa pessoa, o número de telefone e trazer para o pessoal do evangelismo. Eles depois vão fazer o acompanhamento nessas pessoas, vão fazer o seguimento para que cada pessoa que foi evangelizada possa se firmar na igreja, possa se estabelecer na casa de Deus e continuar a seguir o caminho de Deus de forma contínua. Então, quero ungir a tua vida hoje para esse propósito. Deus vai vos usar poderosamente esse ano. Amém. Eu preciso ouvir bem. Fala bem, amém, irmão. Amém. Mesmo você que está aí sentado, que não sei se está a fazer que aí. Mas fala bem por quem vai pregar o evangelho esse ano. Amém. Não é para levantar a mão, é para falar amém mesmo. Amém. Jesus. Thank you, Lord. Pega sua Por isso tenham certeza, a mão de Deus virá sobre vocês. No nome de Jesus. Rápido. Acelera, tenho que terminar. Name of Jesus. Por isso vocês vão ver ao longo desse mês de janeiro. Deus vai nos despertar para ganhar pessoas ao longo desse mês. Por isso é que existe aqui esse grupo. O pessoal do evangelismo vai estar a auxiliar cada um de vocês.
para fazer o acompanhamento das pessoas que vocês forem pregando. Quem vocês pregarem, depois é só trazerem informação do pessoal de evangelismo e eles vão estar, têm a forma deles de agrupar as pessoas, de organizar para ligar, para visitar, para acompanhar, para fazer todo o processo, de maneiras a que cada pessoa que for evangelizada será traga para estar na igreja, para se firmar na igreja, e vai ser uma bênção muito grande. Na semana passada, porque eu havia me esquecido, eu coloquei o propósito de hoje é você trazer os teus propósitos de oração. Alguém trouxe os propósitos dele de oração? Ei, nem 50%. Os outros, então, vocês fizeram como? Por isso, até terminarmos, porque vamos terminar já. Se alguém não escreveu, aproveite esses minutos enquanto os outros estão a trazer para escrever os teus e deixar. Acho que assim vamos ter que abrir a próxima semana para um outro grupo de pessoas para poderem trazer os teus propósitos de oração, porque esses são os propósitos de oração que eu estarei a orar ao longo do ano inteiro. Então o que você escrever nesse papel é que eu estarei a orar por cada um desses assuntos ao longo desse ano completo, até dia 31 de dezembro. Esse será os propósitos de oração que estaremos a orar por eles. Então é importante que se você quer viver domínio esse ano, você traga os teus propósitos de oração para ser colocado dentro dessa nuvem de oração. Estarão a receber oração ao longo do ano inteiro. E muitos testemunhos que as pessoas têm partilhado como resultado desses propósitos de oração. Então vai ser bênção muito grande. Por isso vamos estar a terminar já daqui a pouco. Mas primeiro traga só a tua oferta antes de terminar, de ungir todo mundo. Prepara a tua oferta. Vamos terminar já daqui a pouco. Antes de colocar unção sobre o resto da congregação. Prepara a tua oferta. A tua melhor oferta. Se alguém precisa de envelopes, eu acho que tem envelopes aí. Não estou a ver envelopes aí. Os irmãos dos envelopes estão onde? Os envelopes dessa igreja meteram onde? Por isso, se alguém precisa de envelopes, eu acho que tem alguns envelopes disponíveis. Você pode dizimar, dar o teu melhor ao Senhor, a tua contribuição. Você pode colocar, e se for a tua contribuição, depois informe no pessoal da administração que essa é a tua contribuição. Se o teu dízimo é só colocar no gasofilácio, e Deus vai abençoar a tua vida de forma muito grande, no nome de Jesus. Então traga a tua oferta, traga a tua oferta, traga a tua oferta. Oferta ao Senhor nessa manhã. Deus vai abençoar a tua vida. Traga a tua oferta, traga a tua oferta, traga a tua oferta, traga a tua oferta.
propósitos de oração. Põe os teus propósitos de oração aqui. Depois eu vou ungir a tua vida. E para fazermos de uma vez, para não perdermos muito tempo. Se for 2 processos, vai levar muito tempo. Então, quem trouxe os propósitos dele de oração, quando você vier aqui em frente, deixa já os teus propósitos de oração e eu vou te ungir. E para não termos que repetir esse processo, para não termos que passar 2 vezes. Vamos. Tem que organizar. Não posso seguir a fila. Tem gente de outro sítio que está misturado. Coloque já ali.
nesse lado não são só os que dançam nessa igreja. Se desse lado também tem alguns que também sabem dar uns toques. Só 30 segundos. Vamos lá, de novo. Só um anúncio importante de uma atividade que vai acontecer dia 31 para o representante da Jucira que veio. Aplaude Jesus pela vida. Para eu falar de uma atividade que vai acontecer no dia 31, né? No pavilhão da Senhora do Monte. Então. Paz e graça. Amém. Paz e graça. Amém. Eu saúdo o nosso ministério em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu não estou sozinho, estou andando também com a minha coordenadora da área social. Então aqui eu convido o coordenador Esther. Amém. Amém? Eu aqui falo o coordenador Elias, sou coordenador provincial da área de intercessão. Então também passo o micro na minha colega, ela vai se apresentar. A paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Eu sou a irmã Esther, a coordenadora da área social. Sou líder da igreja Redenção, líder da juventude. Então estamos aqui para uma missão, para transmitir uma informação de que teremos uma atividade no dia de 31 do corrente mês, que precisamos do reforço de todos os jovens, visto que aqui mesmo vejo a maioria que são mesmo jovens. Então acredito que a atividade vai passar em grande se realmente a gente em ser unidos, né? A Bíblia diz que a união faz a força, então precisamos da vossa união, precisamos do vosso reforço nessa atividade. Estamos aqui para passar a informação que a vossa presença será a nossa força, aleluia. Amém. Então é isso. Amém? Então pedimos encarecidamente no final, união vai jovem. Começar que horas? Atividade? Sim, para passarem já os detalhes. A sexta-feira teremos vamos fazer tipo evangelismo, tipo convencer os jovens que não conhecem Cristo Jesus. Vai começar às 9 horas até 12 horas. E sábado será às 14 horas, porque é a primeira vez que vamos fazer um culto grande para a direção da justiça a nível provincial da UIL. Então será às 14 horas e 30. Sábado às 14 h Sim. Sexta-feira será o evangelismo, vamos sair na rua, dar folheto, vamos andar
E vamos fazer esse tipo da vez passada que aconteceu com a atividade de Jesus Cristo que cura. Tinham pessoas que saíam na rua evangelizar depois da atividade de passar. Tinha as igrejas, iam buscar os números daquelas pessoas que eram tipo novas convertidas. As igrejas foram beneficiadas também que nós queremos fazer nessa atividade. Vamos a sair na rua, conversar com gente que não conhece Cristo Jesus. E depois do final da atividade, a igreja, tipo, se tiver um amado que é próximo daqui, pode vir congregar, já que será uma nova criatura para o nosso ministério. E a nossa palavra que no final pedimos encarecidamente, não jovem pode sair, porque temos muita coisa para nós conversar. Então, é tudo que nós temos. Amém? Então, se coloca em pé, vamos terminar o nosso culto hoje. Próximo domingo será o nosso culto de libertação do mês de janeiro. Então, quem precisa de oração, te convido para estar aqui no próximo domingo para o nosso culto de libertação. Recebemos óbito na Namíbia. A mãe do pastor Felipe faleceu na quinta-feira. Provavelmente o funeral será amanhã. Então tem algum pessoal que estaremos a sair daqui amanhã muito cedo para Namíbia para realizarmos o funeral lá. E quem sabe voltarmos mesmo amanhã ou talvez na terça-feira. Por isso é que é provável que na terça-feira não vai haver consultório, porque não tenho certeza se vamos conseguir voltar amanhã ou se vamos voltar só na terça-feira. Então estejam a orar pela família do pastor Felipe. Ele perdeu a mãe na quinta-feira. Nós estaremos a descer com a família amanhã para realizarmos o funerário. Então, tem alguns irmãos que vão comigo, que vão me acompanhar nessa jornada. Por isso é que provavelmente não vai haver consultório na terça-feira, mas na quinta-feira o culto de ensino continua mesmo. Começamos essa semana, a semana passada foi o primeiro culto de ensino. Então assim, retomamos e vamos continuar, vamos avançar a partir de agora. Então tem mais alguém para além dos nossos irmãos que vieram do Recife? Tem mais alguém que está aqui pela primeira vez? Se você está aqui pela primeira vez, levante sua mão. Deus abençoe. Que bênção. Então levanta as tuas mãos, vamos declarar a nossa bênção final. 1, 2, 3. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. E a igreja diz: Amém! Aplauda Jesus. Então não esqueça, próximo domingo vai ser o nosso culto de libertação desse mês de janeiro. Será e essa a partir